Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo doutorado do 8º ano do ensino fundamental, volume 1, 2021. Do you speak English? Do you speak English? English Weeks 4 and 5. São da semana 4 e 5 do PET 1. Componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade, 8º ano, nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias, pages 87 to 89, pages 87 to 89, as atividades do PET. Antes de começar com o PET, always, já viram essa palavra? Always, né? Always, olha a seta pra cima aqui verde, ó, indicando que é uma coisa que acontece com qual frequência? Para baixo, né, a vermelha tá menos frequência, então always, I always brush my teeth, por exemplo, eu sempre escovo os dentes, né, I always brush my teeth. Usually, então menos frequente, né, então geralmente, né, por exemplo, I usually study on Mondays, né? I usually study on Mondays. Geralmente estudo, né, às segundas-feiras. Sometimes, aí já tá no meio, né? Às vezes, né? Por exemplo, they sometimes have lunch together. Às vezes, né? Rarely, já tá ficando mais raro, né? Rarely, a palavra parece até com português. Raramente. Never. Aí já é o oposto de always, né? O oposto de always aqui, que é nunca, né? Sempre e nunca. A gente tem nas pontas aqui os opostos, né? Always e never. No meio a gente tem o sometimes, às vezes. Então, são o que essas palavrinhas? São adverbs of frequency. Advérbios de frequência, né? Eles falam a quantidade de vezes que nós fazemos alguma coisa, né? A gente tem eles em português, advérbios de frequência. Em inglês a gente chama eles de adverbs of frequency. Então, a gente tem, olha só, always, 100%. Né? A gente pode usar os números aí para ter uma noção, né? Uma coisa acontece always, então a gente fala que é 100%, né? 100%. Usually, né? Já tem uma diferença, ó, 80%. Sometimes, já temos aí, ó, 50%. Rarely, 20%. Never, 0%. Né? Vamos repetir comigo as palavrinhas aqui, ó. Always, usually, sometimes, rarely, never. Routines and habits, lembrando isso aqui, são o quê? Rotinas e hábitos. O que isso tem a ver com os advérbios de frequência? A quantidade de vezes que a gente faz alguma coisa, por exemplo, brush teeth. Né? Lembra que eu falei do brush teeth? Que é o quê? Olha a ação que ele está fazendo. I always brush my teeth. Eu sempre faço o quê? Eu sempre escovo os dentes, né? I always brush my teeth. Então, o advérbio de frequência antes do verbo aí, né? Que é o brush teeth. Né? Eles vêm depois do verbo quando é o verbo be, mas nesse caso aí, quando nos outros verbos a gente vai ter ele sempre antes do verbo. I always brush my teeth. Study, outro verbo. E aí? Vamos pensar um exemplo? He usually studies on weekdays. Né? Ele geralmente faz o quê? Estuda, né? Ele geralmente estuda weekdays. Essa palavrinha week é semana, né? Weekdays, dias de semana, os dias do meio da semana. Fim de semana ele não estuda. He usually studies on weekdays. Geralmente estuda nos dias de semana, né? Usually studies on weekdays. Have lunch. O quê? Almoçar, né? Have lunch. They sometimes have lunch together. Aí, ó. Não é comum, mas também não é incomum, né? Às vezes.
They sometimes have lunch together. Read a newspaper. Read a newspaper. He rarely reads a newspaper. É incomum ele ler um jornal. He rarely reads a newspaper. Raramente ele lê um jornal. Take a shower. Take a shower. Tomar banho, né? Aí, ó. He never takes a shower. Não, não é nunca, né? He never takes a shower in the morning. Né? Eu coloquei um in the morning aí, que é opcional. Mas ele nunca toma banho quando? De manhã. Né? He never takes a shower in the morning. Por exemplo, aí, ó. He never takes a shower in the morning. Ok? De manhã ele nunca toma banho. Então no PET aí, semanas 4 e 5. Tema, né? O About Adverbs of Frequency, sobre advérbios de frequência. Caro estudante, nesta semana você vai ler e interpretar um texto com linguagem verbal e não verbal, reconhecer os advérbios de frequência e saber como utilizá-los, colocando em prática no dia a dia, recapitulando. Os adverbs of frequency indicam quantitativamente a ocorrência de uma ação, né? Como a gente falou agora há pouco. Dessa forma, é estratégico observá-los quando, segundo os valores mais representativos dessa gradação. Na linha colocamos os adverbs of frequency entre os termos always e never. Veja uma escala de porcentagem. Não, né? Então, do jeito que eu mostrei lá, olha só, se o always for 100%, né? 100%, né, que acontece uma coisa, o never vai ser 0%. Né? Então, nessa escala aqui, ó, always, a gente vai ter entre eles, né, usually, normally, often, sometimes, rarely. O often e o sometimes, eles são, basicamente, eles são sinônimos. Né? É a mesma coisa, praticamente. O usually e normally também são, basicamente, eles são sinônimos. Usually e normally, quase a mesma coisa. Né? O rarely, então, ele já está mais para never. Né? Ele está mais associado com never. Always, usually, normally, often, sometimes, rarely, never. Né? Always, never. Sometimes. Vamos olhar as atividades. Activities 1. Answer the questions according to the text. Responda as questões de acordo com o quê? Com o texto aí, né? E o texto é Your family problems aren't yours. Né? Temos um garoto aqui com a família aqui em relação a ele, e ele cortando aqui uma ligação com eles, né? Uma ligação de espinhos, né? Parecem espinhos aqui, né? Lembram espinhos, uma ligação umbilical aqui com o resto da family, né? Então a gente tem aqui, ó, Your family problems aren't yours. Antes de ler o texto, é recomendável, né? Vamos olhar as perguntas aqui, né? De acordo com a imagem, o que você pode inferir em relação ao texto. Então, olhando pela imagem, né? E antes de ler o texto, o que você pode falar do texto aqui só de ver a imagem? Né? Várias coisas, né? Tem uma família aqui, uma relação, o garoto cortando com essa tesoura aqui, essa ligação, por que ele está cortando, o que isso quer dizer, né? O que isso tem a ver com o texto, na opinião de vocês. Né? Lembrando que o título do texto é Your Family Problems Aren't Yours. Os problemas da sua família não são seus. Number 2. O que o título desse texto quer dizer ao leitor? Então a gente tem Your family problems aren't yours. Aren't é o verbo be na negativa, né? O verbo to be ou be na negativa. Are são, né? Ou estão. E só que quando a gente tem essa parte aqui, ó, a gente chama isso de contração, né? Quer dizer que eu juntei o not com esse verbo, né? Então aren't quer dizer are not, não são. Yours né? São seus. Então a gente tem your family problems aren't yours. Não são seus. Então, qual que é a tradução, né? Pensem aí, tradução, marquem a correta aqui. 3. Retire do texto todos os advérbios de frequência e escreva abaixo. O que são os advérbios de frequência? São aqueles que a gente falou.
E aqui no past também tem, né? A gente tem always, usually, normally, often, sometimes, rarely, never. Você vai encontrar eles no texto aqui, né? Pode até sublinhar no texto, né? E escrevê-los aqui. 4. Leia e marque a sequência correta dos advérbios de frequência. A gente tem always, never, sometimes. Eles estão até fora de ordem aqui nessa versão em inglês aqui, né? Mas eles vão estar aqui embaixo aqui fora de ordem também. A gente vai marcar qual dessas opções aqui que está igual essa aqui, né? Igual essa versão em inglês aqui, né? Que a gente tem always, never, sometimes fora de ordem aqui. Precisam marcar uma opção aqui que esteja fora de ordem também, mas igual o que está em inglês. Vamos dar uma olhada no texto? Vamos dar uma lida no texto aí. A gente tem aí, Your family problems aren't yours. There is always there is, né? There is, lembra que é o quê? Existe, né? Existe o quê? Always. Always a gente falou que é sempre. At least one, pelo menos uma, o quê? One person. Aí, person tá fácil, né? Person, vamos marcar as palavras que parecem com português. There is always at least one person in every family who ruins, que arruína, né? The peace, a paz, and brings chaos, e traz caos, né? Então, tem pelo menos uma pessoa em cada família que faz o quê? E arruína a paz e traz caos. Será que é toda a família assim? Nem sempre é completamente assim, mas é mais ou menos isso, né? This eventually leads, eventualmente, né? Em algum momento, leads to a loss of creativity and generates boredom in the family, né? Uma perda de criatividade. Isso leva a uma perda, pode eventualmente levar a uma perda de criatividade e gerar tédio na família, né? In the family. Because the chaotic person always wants to rule, but she is not capable of it. He or she, né? They are not always capable of it. Porque a pessoa caótica nem sempre quer o que? Rule, dominar, mas nem sempre é capaz de fazê-lo. Né? Of course, the capable one does not want to rule the family. He lets everyone grow naturally at their own pace. Claro, né? Of course. O capaz, né? A pessoa capaz não quer dominar a família, né? Ele quer deixar todo mundo crescer naturalmente no seu próprio tempo, né? Naturally, grow naturally at their own pace, né? Então vamos refletir um pouquinho em relação ao texto que a gente leu, a imagem, né? Olhar a imagem bem aí e descrever o que você pode inferir, o que você pode dizer em relação à imagem, em relação ao texto. Ok? See you next week. Bye bye.